Muito bom, pessoal. Eu vou fazer para vocês um exemplo agora que vira e mexe aí aparece e que ele é bem interessante, tá? Então, vamos supor que eu tenho um enunciado e que ele fala o seguinte: uma pessoa vai lançar uma moeda, só que essa moeda ela não é honesta, tá? Então, ó, é o problema da moeda. Deixa eu colocar isso aqui mais grosso. Da moeda que ela não é honesta, tá? Ela não é honesta, ou ela é viciada, ela tem, ele fala assim, ela possui algum vício, ela não é honesta e assim por diante. Ou seja, quando você lança essa moeda, a chance de cair cara e coroa não são iguais, tá? Não são iguais. Então, se eu repetir esse experimento uma centena, milhares de vezes, não ocorrerá o mesmo resultado para cara e para coroa. A tendência é que caia mais um resultado do que outro, tá? Então, ela não é um espaço equiprovável. Ela não é uma experiência equiprovável. Tá? Não é uma coisa aleatória. Mas se resolve da mesma forma. Tem um jeito para resolver esse problema. Não é porque não é equiprovável que não dá para resolver. Então, vamos supor que a gente fale assim, que a pessoa jogou essa moeda várias e várias vezes, então ele fala assim, ó, após vários lançamentos, aqui a gente entende como lançamentos muitos, tá? Centenas, milhares. Após vários lançamentos, se observou o quê? Que cara, tá? Que cara é o dobro da frequência de coroa, tá? Ele verificou isso daí. Então ele jogou, sei lá, muitas vezes. Então, que é 2.000 vezes cara e 1.000 vezes coroa. Eu já tenho até a dica como resolve, tá? Então percebeu-se isso. Então, se você quiser saber qual que é a probabilidade de cair cara ou coroa numa moeda viciada, num dado viciado, você tem que ter essa informação aqui, ó. Você tem que ver qual que é o vício, assim. Depois de você jogar várias vezes a moeda, você, ou várias vezes o dado, ou rodar várias vezes a roleta, você perceber que um resultado aparece mais vezes do que outros. Então ele deixa de ser uma coisa aleatória, deixa de ser uma coisa que provável. Mas dá para calcular, dá para calcular. Então eu falaria assim, ó, vamos chamar a cara, vou chamar a cara de C e coroa de K. Não é como o livro gosta, mas eu vou fazer. Então é o seguinte, ele fala assim, que cara tem o dobro de possibilidade de cair do que coroa, né? Então você, na hora que ele vai jogar, a chance de cair cara é 2 vezes a chance de cair coroa. Então, se você imaginar que você somando tudo dá 100% sempre, então a chance de cair cara é 2 vezes de cair coroa, mais a chance de cair coroa, aqui é cara, tá? Vamos limpar isso aqui que ficou feio pra caramba. Então vamos escrever aqui, ó. Cara é 2 vezes a chance de cair coroa e coroa uma vez. Então isso aqui vai ser o quê? 100% ou 1, tá? Se eu pensar em porcentagem, é 100%. Então eu vou falar que 3K é igual a 100, que K é igual a 100 dividido por 3. Então quando eu faço 100 dividido por 3, eu vou ter 33,3%, se eu estiver falando em porcentagem, tá? Vou colocar só no resultado. Então a chance de cair coroa é 33,6%. A chance de cair cara é 2 vezes isso daí. Então basta multiplicar por 2, vai dar 66,7% arredondando. Em fração, você teria outras. Eu estou pensando já direto em porcentagem, tá? Em fração, você poderia pensar de outra forma. Ao invés de colocar 100, tá? Ó, isso aqui é a porcentagem, usando porcentagem. Agora, se eu fosse usar a fração, tá? Se eu fosse usar a fração, eu falaria assim, ó, que 2K mais K é igual a 1. Então, 3K é igual a 1. Então, a chance de cair coroa é de 1/3. A chance de cair cara é o que sobra, é 2/3. E tem gente que vai meio no tapa, no desenho. Ele faz assim, olha, se a moeda fosse honesta, tá? Se a moeda fosse honesta, a chance seria assim, ó, 50% cara, 50% coroa, tá? Eu teria isso aqui, ó, 50% cada uma. Quando ela não é honesta, nesse caso, ele tem que dar a dica para você. Então, se ele fala
que a chance de cair cara é 2 vezes a de cair coroa, então, olha, eu vou ter assim, ó, em vez de ser cara e coroa, eu vou ter 2 vezes a chance de cair cara. É maior, né? Que sair a outra. Então, eu vou poder fazer isso aqui, ó. São 2 resultados, um total de 3. Também é a mesma coisa. Então, se ele dá a dica, dá para a gente se virar dessa forma, tá? Então, por exemplo, aqui a chance de cair coroa é K, a chance de cair cara é o dobro, é 2 vezes a K. Então, eu tenho 2 terços de chance de cair cara e 1 terço de cair coroa. Por quê? Porque a moeda é viciada, tá? Agora, não me perguntem coisas difíceis, do tipo, como que você faz para viciar moeda, como faz para viciar dado, como que faz para viciar roleta, algumas coisas a gente sabe. Na internet você vai encontrar várias coisas. E vou até te aconselhar a não fazer o que eles falam lá. Porque teve um maluco há uns tempos atrás aí que viu na internet que para viciar dado, o cara pegava um dado de plástico, punha no micro-ondas e deixava um tempinho lá. Então o dado meio que derretia. Então aquela base que estava apoiada ficava mais pesado, o dado ficava meio que viciado. Ou seja, a chance de cair lá. Só que quase o cara pôs fogo no micro-ondas, né? Porque a tinta derreteu, o dado, foi uma festa. Então é por isso que quando você vai em cassinos, por exemplo, você vai ver que os dados aqui em cassino, eles são transparentes, ó. Que é para você justamente olhar dentro e ver que não tem peso, que não tem nada. Aquelas bolinhas que formam os números, elas também são pintadas com uma tinta homogênea. No caso, antigamente o cara punha chumbo lá, né, naquele buraquinho para ficar mais pesado. A moeda também, as faces têm que ter o mesmo peso, né? E na roleta, por causa, antigamente se falava em magnetismo, né? Você ter assim um campo magnético que atrai a bolinha de metal, mas não aquele local não. Mas dá para viciar tudo, né? Dá para viciar tudo. A moeda é difícil, né? Porque tem que ter uma face mais pesada de outra. Ou ser uma moeda falsa. Aí já vem a piada clássica, né? Se você tem uma moeda que, de vez em ter cara e coroa, ela tem cara nas duas faces, ela é falsa, né? Por quê? Porque ela tem duas caras. Então, moeda que tem duas caras é uma moeda falsa. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido esse problema, que ele é clássico, tá? Eu vou passar um desses para vocês. Até mais, pessoal.